Vamos falar hoje sobre um pouquinho de Urano retrógrado, esse movimento bem especial no nosso céu de hoje. E eu quero fazer assim uma passagem de Urano e qual o propósito dele dentro do nosso mapa natal. Eu ainda venho falar especificamente só sobre Urano e todos os aspectos dele, ok? Então, desde o começo do ano de 2019, Urano é um planeta das grandes revoluções, das grandes transições. É um planeta considerado geracional. O que significa isso? Ele mexe com grandes gerações, ele deixa seu marco em gerações. E com isso ele causa rupturas e causa grandes transformações naquela fase daquela geração. E essa passagem desse Urano na nossa coletividade, né? E na nossa sociedade, ela vem agora desses acontecimentos, além de ser dentro do nosso próprio país, como acontecimentos mundiais. Então, o trânsito de Urano no signo de Touro, ele está trazendo para nós uma grande transformação nas revoluções de todo tipo de assunto taurino relacionado à nossa sociedade, à nossa estrutura de valores e tudo aquilo que nós temos como consistência material também. Tudo aquilo que seja fixo, tudo aquilo que a gente se agarra, né? E não é coincidência que ele apareceu também nessa fase de pandemia, nesse momento radical de mudanças bruscas que nós estamos vendo aí no nosso dia a dia, tá? Não é coincidência nenhuma, nenhuma mudança que hoje vem acontecendo. Muitas coisas ainda tendem a mudar com esse Urano, e hoje principalmente retrógrado, nesse capítulo desse movimento que ele iniciou e ele vai até o dia 18/1 de 2022. Então, olha quanta coisa ainda temos que modificar, que nos sociabilizar e aceitar as mudanças que estão para vir e tentar, a partir da nossa aceitação, tentar fazer com que a nossa vida fique mais plena e não com os excessos de rupturas que automaticamente passaremos. Isso vai fazer com que a gente pare a nossa vida ou faça um retrocesso. Esse movimento de Urano retrógrado ele também convida a gente a rever tudo relacionado, além das mudanças mundiais que vem acontecendo, é a nossa mudança humanitária, né? Sobre toda a face da Terra. Então, ele vem trazendo a sua energia de trazer à tona tudo aquilo que tem que ser desfeito, refeito, recomeçado, reiniciado, tá? Então, é uma fase e um momento de transformação muito valorosa para nós, muito importante de aceitação nossa, tudo aquilo que estava firme, escondido. As rupturas, elas são necessárias. É um momento também da gente encontrar as nossas respostas dentro do nosso mapa natal, até porque depois do dia 18 de janeiro, ele vai continuar também uma outra fase do seu movimento revolucionário até das nossas bases de valores até o meado de 2026. Então, ele iniciou uma retrogradação a partir do dia 20 de agosto de 2021. Aí ele sai da sua retrogradação. Aí, a partir do dia 18 de janeiro, ele volta a estar no movimento retrógrado para revolucionar tudo aquilo que ainda não se quebrou os padrões e as rupturas, e isso vai continuar até 2026. Esse momento que a gente está vivendo com o Urano retrógrado, dentro dessa fase, ele é muito essencial para esse movimento e essas rupturas dentro da nossa sociedade, dentro da humanidade. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre Urano,
eu vou trazer para vocês uma nova perspectiva desses imprevistos de mudanças, né? E eles estão tão claros no nosso dia a dia. Então, ele retrógrado hoje, ele traz a nossa necessidade de refletir sobre as nossas revoluções. Elas começam internas, daquilo que a gente precisa mudar, daquilo que a gente precisa reformular, refletir, reiniciar na nossa vida. E essa relação tem muito a ver com o nosso signo. Na realidade, com o signo aonde ele está fazendo esse movimento retrógrado. Ok? Então, durante a retrogradação do signo de Urano em Touro, é como se nós estivéssemos sendo convidados a reavaliar todas essas transformações, todas essas nossas imposições à vida, à sociedade, aos nossos trabalhos, a nossa reformulação material, aos nossos valores, porque todas as questões aqui que são mexidas com Urano, ela está ligada a nossas questões taurinas. Então, é a nossa segurança material, a nossa segurança sobre todos os aspectos de substância material. Esse movimento ele se torna muito importante também, que ele faz sentido dentro da nossa própria alma também, que a gente precisa fazer modificações muito sérias internas. É como se fosse um realinhamento seu com esse planeta geracional dentro do seu mapa. Procure dentro do seu mapa onde tem Urano retrógrado no dia de hoje. Ele em Touro, ele revoluciona todas as bases, as estruturas da nossa vida, né? E reformula também, mostra para você uma nova rota. E que às vezes nós não queremos mudar a nova rota porque estamos habituados a andar passo a passo dentro de um caminho seguro que traçamos. Mas o que é seguro nessa vida? Então, Urano, ele em Touro, ele faz com que todas essas barreiras sejam muito derrubadas, né? Mas que a gente, nesse momento, especificamente, precisamos retornar aos nossos instintos, aos nossos sentimentos e nos conectarmos novamente com a nossa alma. E o Urano retrógrado em Touro, ele deixa no ar esse nosso questionamento. Então, os nossos insights de caminhos por onde devemos andar, ele está ligado aos nossos instintos. Então, como ele é um planeta de romper barreiras, e é o regente de Aquário, então, e é um planeta geracional, sentido coletivo, estruturas, sociedade, é melhor então a gente nos convidar a novamente rever as nossas rotas e essas nossas revoluções na nossa vida, que vão novamente estruturar as novas transformações na nossa vida cotidiana. Não adianta brigar, não adianta lutar contra essas rupturas, porque elas são necessárias e elas são planetárias, elas são kármicas e elas estão escritas nas estrelas. Então, não adianta brigar contra isso. É melhor aceitar, ok? Então, durante o trânsito de Urano retrógrado em Touro, você também vai sentir questionamentos acontecendo nas suas estruturas internas. A sua capacidade que você vai de revolucionar você mesmo, dos seus próprios caminhos, das suas mudanças, dos seus pensamentos, das suas intenções. Você vai questionar se aquilo está certo ou se está errado. Esse movimento de questionação que você vai ter dentro de você, com Urano retrógrado em Touro, ele vai ficar potencializado. Então, procure Urano retrógrado que iniciou no signo de Touro. Qual é a casa? Qual é a potência dessa casa? Qual é a mudança que é necessária você fazer? Qual é a sua resistência que você está criando em relação a crenças, a valores enraizados? Às vezes, rupturas elas são essenciais porque tudo é cíclico na vida. Todas as fases elas têm que ser mudadas. Tudo é cíclico.
Então eu coloco aqui muito hoje como uma prática de olhar o mundo para fora de você e se adaptar a essas novas mudanças. Então não adianta, na realidade, tentar tomar muito cuidado com o excesso também de teimosia e impulsividade. É preciso você ter muito cuidado com a fase impulsiva e teimosa durante esse trânsito de Urano retrógrado no signo de Touro. Tudo que vier para você, você vai entrar numa fase de questionamento, de discussão. Mas o que o Urano quer mostrar é que você precisa renovar e quebrar as suas barreiras internas para que o externo ele flua com mais fluidez. Ele seja mais firme, mais enraizado numa outra fase, num outro momento e numa fase maior de transformação. Esse embate gerado por Urano retrógrado, ele vai ser bastante desagradável. Mas ao mesmo tempo ele traz assim muitos importantes resultados e aprendizados de consciência, de coletividade. Nem tudo a gente vai conseguir ter controle e ser abertos a essas mudanças que na realidade elas estão vindo como necessárias. A grande dica que eu dou dessas mudanças que estão ocorrendo, e principalmente a partir de hoje, é que você precisa se libertar de comportamentos que perderam sentidos. Por mais interessante que seja essa fase de Urano, eu digo para vocês que eu estou nessa fase sentindo essa transformação desde dezembro do ano de 2019. Toda a estruturação do meu trabalho, toda a estruturação de olhar a astrologia, de falar sobre astrologia, de ensinar astrologia com um novo olhar, foi uma necessidade muito grande minha como astróloga. Muito grande. E quando eu pude observar o Urano retrógrado no meu mapa, em Touro, eu pude observar o que teria que vir, que teria que fazer toda essa mudança, né, de trabalho. A minha visão como astróloga, o que eu teria que mudar? Eu falei, gente, eu faço astrologia há 38 anos. O que se muda nisso se todo esse conhecimento astrológico ele vem de milhares e milhares de anos, né? Todo esse contexto de estudo, de conhecimento, são de milhares de anos. Não fui eu que construí, há 10 anos atrás, que colocou isso como ensinamento, como uma base de conhecimento. Não, isso já vem de antes. Então, como é que você consegue... tem muita... a astrologia é o sentir das sensações, é o sentir das energias. Então, desde 2019, a fase de Urano retrógrado ele já vinha acontecendo e nós não sabíamos muito bem que a energia ela já se fazia presente. E a codificação do conhecimento que está sendo passado agora, mas a energia ela já estava vindo. Então, eu percebi isso nitidamente em dezembro de 2019, muito antes da pandemia, em relação ao meu trabalho astrológico, o chamamento do meu trabalho astrológico, mas eu não percebia que quando realmente eu tivesse que entrar para novamente mudar toda uma questão astrológica, eu fui buscar novos estudos, porque a gente como astrólogo, a gente continua estudando. Eu estudo até hoje, eu tenho 4 professores, cada um dentro de uma área específica, não dentro da base astrológica, mas cada um dentro de uma base específica, com um olhar diferente da astrologia e um linguajar diferente, porque dentro do meu linguajar, há 38 anos, não é o mesmo que se usa hoje. Então, as modificações, elas se iniciam. Não a base do ensinamento, não isso, não o que significa, não as características, mas eu queria uma nova linguagem astrológica e hoje eu venho mudando a minha forma de olhar o céu, de me colocar para que o verbo astrológico ele seja muito mais fácil de entendimento a qualquer pessoa, independente da idade, ok?
Então eu acho que essa também foi uma forma que eu tive de trazer a astrologia, não para um conceito tão fechado quanto aparentemente esteja. Então essa foi uma das modificações das chaves que se virou em mim. Então eu espero que vocês também tenham e procurem essa chave em vocês, tá? E nem sempre essas mudanças todas que estão acontecendo hoje, que a gente hoje vem narrando, que eu estou narrando aqui a minha parte da minha vida, ela veio de uma forma brusca, de repente ela veio de uma forma leve, porque você aceitou a mudança quando começou lá em 2019. A energia quando se iniciou de Urano retrógrado. E essas mudanças hoje, elas estão hoje recaindo dentro da coletividade, porque é necessário as inovações. É necessário toda essa base de mudança para que ela seja sustentada com maior requinte, né? Então, como o touro ele está em todos os fundos das revisões da vida, as mudanças, né? O Urano ele traz esse momento que você tem que realmente se flexibilizar, aceitar todas essas mudanças hoje e deixar por terra as crenças, os valores, os questionamentos, para que você possa evoluir e entender. Porque como é uma mudança geracional, nós que somos muito fixos, né? Outros não, dependendo do signo do seu mapa, mas nós não queremos uma mudança, né? Nós não queremos que as raízes sejam retiradas da terra e que a gente precise novamente plantar novas sementes, arar aquela terra, aguar aquela terra diariamente para que se faça novos futuros, novos recomeços ou novo começo. Por isso de muitas perdas. Então, esse é um pouco do que eu posso trazer para você desse Urano retrógrado hoje, ok? Volto aqui para falar somente sobre Urano. Mas procure onde está Urano retrógrado no mapa de vocês do signo de Touro e hoje fazendo uma passagem nesse dia 20. Um beijo grande. Coloque aqui onde está Urano retrógrado no mapa de vocês.